Obrigado, Deus, por cada um aqui nesse lugar. Obrigado por tudo que o Senhor já está construindo nos nossos corações, desde as 5 horas da tarde, quando a gente começou o culto. Obrigado por esse momento de louvor, por tudo que vivemos até aqui, Senhor. Nos conduz nesse momento de palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Um recado aqui que eu queria trazer para vocês é sobre o Ministério de Crianças, né? Nós estamos nesse processo de reforma e adaptação. As crianças já estão utilizando ali aquela área nova. A gente também já tem utilizado como reuniões da nossa igreja. Essa semana foi super legal, né? Eu vim para a igreja assim, tipo, para o escritório da igreja. A gente estava num hotel, gente, não tinha escritório. Aí essa semana eu vim, e o escritório era uma mesa com 3 cadeiras no meio de uma sala vazia. Mas você não tem noção a minha alegria de falar assim: eu estou indo para o escritório. Eu falei para a Pamela: amor, hoje eu vou para o escritório da igreja. Então assim, a gente celebra, a gente está avançando. Ainda temos várias melhorias. Mês que vem eu vou trazer um relatório para vocês verem como é que as coisas estão avançando. Mas a gente está muito empolgado com o que está acontecendo. E inclusive ali tem uma sala que ela é um berçário. Então se você está aqui com uma criança pequena, né, eventualmente você precisa ir ali amamentar, trocar ali uma fralda, enfim, acalmar a sua criança. A equipe do Kids está ali atrás, eles vão te direcionar a ter uma sala de berçário, que ela está em construção, mas ela já é habitável. Tá bom? Então você pode, se você tiver essa necessidade, ir até lá. Bom, nós estamos nessa 3ª semana da nossa série de finanças, né? É a primeira série que nós estamos falando sobre finanças aqui na igreja, e nós vamos nesse domingo e no próximo domingo nós encerramos então toda essa nossa série. O título da série é Onde está o meu coração? Aquela passagem da Bíblia que fala sobre aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E essa é uma pergunta que a gente precisa fazer e uma resposta que a gente precisa encontrar. Aonde está o nosso coração? Né? Eu sei que algumas pessoas têm uma certa resistência com série de finanças ou com finanças e a igreja, talvez porque no passado já teve alguma experiência negativa, já viveu alguma coisa que não foi legal, né? já experimentou algo que de repente não te traz uma boa lembrança. Mas eu falei aqui na primeira semana sobre a gente evitar os extremos. Quem lembra disso? Todo extremo é beirada de abismo. Ou seja, se eu fui para um extremo e eventualmente eu caí nesse lugar de manipulação, de erro, né? Eu vou, como ser humano, eu tenho a tendência de ir para o outro extremo, que é o extremo da fuga. Eu não quero nem mais saber disso. Então, por exemplo, acontece muito com as questões dos dons espirituais. Se eventualmente você viveu alguma experiência que não foi legal acerca dos dons espirituais, você viveu isso de maneira negativa, talvez recebeu uma profetada. Quem já ouviu falar de profetada? Tá, o pessoal já fez, vixe. Tem a profecia, mas tem a profetada. E aí você fala: poxa, eu já recebi uma profetada, então quer saber? Eu vou para um lugar onde os dons eles não estão em operação. Eu não quero mais saber disso, porque eu quero fugir desse lugar de correr o risco de uma profetada. Agora deixa eu te explicar, não é porque existem pessoas que estão fazendo errado que a gente tem que fugir para um lugar onde aquilo não acontece. A gente só precisa se alinhar com a verdade da palavra. A mesma coisa com finanças e tudo na nossa vida. Então todo extremo é beirada de abismo. Quem aqui esteve presente na primeira semana? Você estava aqui na primeira semana, levanta a mão bem alto, deixa eu ver aqui. Tá. Quem aqui esteve somente, ou melhor, eu vou mudar tudo de novo a pergunta, senão não vai dar certo. Quem aqui esteve somente na primeira semana? Só na primeira semana. Tá. Quem esteve só na segunda semana, que foi semana passada? Tá. Quem esteve nas 2 semanas? Tá. E quem está vindo hoje pela primeira vez para essa série? Tá, uma boa parte. Tá. Eu não sei se eu vou lembrar o que eu perguntei aqui e os números, mas do que deu para entender nem todos estão acompanhando a série desde o início. Então eu quero te dar uma dica. No YouTube você vai conseguir pegar a primeira semana, a segunda semana e somar com aquilo que eu estou trazendo hoje, porque essa série ela é uma construção. Tá bom? Então fica a dica para você. Se você for no YouTube, você vai conseguir pegar a primeira semana e a segunda semana dessa mensagem. E essa semana
a gente vai para a terceira parte dela, aonde eu vou falar sobre gestão. Mas, antes de entrar no ponto de hoje, na primeira semana nós falamos sobre finanças pela ótica da mordomia, tá bom? Então nós falamos que um bom mordomo sabe que tudo o que ele tem pertence ao Senhor. Mordomia é você então ficar responsável por aquilo que é de outra pessoa. Finanças, nós sabemos então que não são nossas, é o Senhor quem nos dá, e Ele nos dá a oportunidade de sermos então mordomos. E aí você pode ser um bom mordomo, ou um não tão bom mordomo assim, né? Um mau mordomo. Depende de como você vai lidar com as suas finanças. Mas a gente precisa entender que os nossos recursos, eles são do Senhor. Depois, se você está curioso para entender um pouco mais sobre isso, eu não vou entrar a fundo, senão eu ia ficar aqui 45 minutos pregando somente a série 1. Você vai lá no YouTube e você vai pegar, tá bom? Você vai ver essa mensagem. Mas também falamos de um outro ponto sobre mordomia, que é o bom mordomo, além de saber que tudo que ele tem pertence ao Senhor, o bom mordomo, ele age com responsabilidade e com fidelidade. É dessa forma que a gente precisa lidar com as nossas finanças. Um bom mordomo, ele sabe que o que ele tem não é seu, mas cuida como se fosse. É dessa forma, é por essa perspectiva que a gente construiu a semana 1. Semana 2, que foi semana passada, eu falei sobre pela perspectiva, pela ótica, né, finanças pela ótica da generosidade. E para isso, a gente precisa ter 3 coisas que eu comentei na semana passada. Primeiro, eu falei sobre a gente ter o foco correto, né? A gente não pode servir a 2 senhores, ou a gente vai servir a Deus, ou a gente vai servir a Mamon, tá bom? Então, a gente precisa ter o foco correto de servir a Deus. Dinheiro não é o problema, recursos não é um problema. O problema é se o nosso coração está depositado, né, focado somente naquilo. E eu falei vários aspectos de como que o nosso foco pode estar certo ou errado acerca disso. No YouTube você vai pegar também isso daí lá. Eu falei também na semana passada que além de um foco correto, nós precisamos de um coração correto. E eu trouxe aqui 2 exemplos de Zaqueu e do jovem rico, né? 2 pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que tiveram ali assuntos acerca de finanças na conversa com Jesus, e a gente vê a diferença de atitude do jovem rico e de Zaqueu, né? Um coração regenerado, um coração que encontra Jesus, expressa generosidade. Zaqueu, ele vem com esse exemplo de devolver até 4 vezes mais, né? Aquele encontro com Jesus transformou tanto a vida dele, né? O coração dele estava tão sedento naquilo que o Senhor tinha para fazer na vida dele, que ele falou, cara, se eu fiz alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Enfim, além de um foco correto, nós precisamos de um coração correto. E o último ponto que eu falei na semana passada foi sobre uma atitude correta. Então a gente tem um foco, a gente tem um coração, e aí a gente age de maneira correta. E eu falei sobre a história de Judas criticando Maria, quando ela quebra ali o vaso, né? Aquele alto preço, 1 ano de salário. Para pensar, faz a conta aí. Imagine você derramar 1 ano de salário aos pés de Jesus. E aí Judas, ele aparece na história falando, recriminando a atitude de Maria, né? Mas na verdade, o que estava acontecendo com Judas é que a generosidade de Maria estava mostrando aquela falta de caráter de Judas. Você conhece a história, você sabe o que Judas fez, né? Judas, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Então na cabeça dele foi, cara, esse negócio podia ter sido vendido e podia ter se tornado muito dinheiro para o ministério. Quem aqui já assistiu The Chosen? Quem já viu Judas falando de dinheiro lá no The Chosen? Então, é mais ou menos essa história. Então, a gente precisa ter o foco correto, o coração correto, mas a atitude correta também, né? Muito interessante a forma como Maria se colocou ali e entregou, né, como forma de adoração. E hoje a gente vai entrar então nessa terceira semana pela ótica da gestão. Fala comigo, gestão. Porque semana passada eu falei, você só pode dar o que você tem. Quem lembra disso? 2 pessoas, que bom. Alguém lembrou, obrigado. Mas eu falei, você só pode dar o que você tem, né? Até brinquei e falei, olha, eu vou te dar 1 milhão. Foi para quem que eu falei? Foi para o Júnior? Ok, já levantou a mão, que fui eu. Vai que, né? Vai que eu dou hoje.
Eu falei, eu vou te dar 1 milhão. Eu falei para alguém aqui na semana passada, eu vou te dar 1 milhão, mas eu não tenho 1 milhão para te dar, então eu não posso dar o que eu não tenho, né? E é interessante que para a gente poder ter para dar, é importante a gente saber fazer gestão dos nossos recursos. E falando sobre finanças, eu quero falar um pouco sobre gestão hoje. Primeira coisa importante, gestão é um conjunto de princípios que podem ser vividos de várias formas. Você pode viver gestão de várias formas. Tem gente que faz gestão com papel e caneta na mão, tem gente que faz gestão com planilha. Quem é da turma do papel e caneta, levanta a mão. Tá bom. Quem é da turma da planilha, levanta a mão. Quem é da turma que não faz gestão? Se não é papel e caneta, não é planilha, meu amigo, não sei que gestão você faz, mas tudo bem. Agora, quando a gente fala de gestão, é muito falado sobre gestão, às vezes no mercado de trabalho, numa empresa, né? Por exemplo, na tua empresa, quem já viu falar aqui de KPI? Olha, pastor falando dessas coisas, pelo amor de Deus, achei que era domingo, não quero falar disso. Quem já ouviu falar aqui de PDCA? Tá bom. Quem já viu falar de Kaizen? Quem já viu falar de análise de SWOT? Quem já viu falar aqui de ERP? Aí, tudo que é, ERP é o quê? Um sistema de gestão. Tá, OKR. Tá bom. Quem mais? Tem mais coisas? Tem mais coisas, né? Tem vários métodos de gestão. Quem já ouviu falar de gestão de pessoas? Gestão de logística. A galera que trabalha na logística aí levantando a mão. Gestão de marketing. Gestão de mudança, gestão de projeto, gestão de venda, gestão cara, tem muito tipo de gestão. Tem faculdades de gestão, tá? Eu não vou entrar aqui nos assuntos, porque obviamente eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus, e é o que eu quero compartilhar, mas o que eu quero dizer é, às vezes a gente está experimentando muitas coisas no mercado de trabalho, e a gente não traz para dentro da nossa vida espiritual, a gente não traz para dentro do nosso contexto eclesiástico. Por exemplo, eu gosto de uma igreja, ou de construir uma igreja, que pensa em processos de gestão. Nós não somos os melhores gestores, mas uma coisa a gente tem vontade de aprender a fazer uma gestão melhor da igreja, em todas as áreas, nas melhorias que a gente vai fazer, nos relatórios que a gente vai apresentar, na assembleia que a gente faz a cada ano, né? Não é aquela assembleia do condomínio que você foge, você tem que vir para a assembleia da tua igreja, você precisa saber o que está acontecendo. Às vezes as pessoas nem querem saber, não querem nem aparecer na assembleia da igreja, fica lá apresentando um monte de slide, mas aqui na nossa assembleia a gente ora também, a gente aponta a visão, a gente mostra o que a gente fez, o que nós estamos fazendo, a gente fala de coisas que deu certo, dos nossos sonhos, mas a gente fala também das coisas que não deu tão certo, entendeu? É a hora que a gente rasga com a igreja, com aqueles que são membros da igreja, né? A assembleia é para aquele que é membro da igreja, são momentos que a gente fala sobre. Então, se envolva com essas coisas um pouco mais, porque isso vai refletir naturalmente na tua vida espiritual também. Se você não gosta de fazer gestão de nada, por exemplo, quem aqui... Não vou perguntar isso. Deixa. Nós precisamos de gestão na nossa vida, gente. Tem gente que não consegue chegar em dia num compromisso, porque não pôs na agenda. Quem sabe do que eu estou falando? Putz, esqueci daquela reunião, esqueci de tal coisa, esqueci disso. Às vezes são coisas básicas, sabe, que você tem que pegar, anotar, colocar na agenda, que nem toda vez que eu marco um encontro com alguém, um café, um aconselhamento, eu ponho na minha agenda na hora, porque se eu não colocar na hora, alguns já viram fazer isso, né? Calma aí, só um minutinho, pronto, está na agenda, porque senão depois eu esqueço. Então, o processo de fazer gestão, ele é importante porque, por exemplo, você como pai, você tem que fazer gestão de um lar. Você como filho tem que fazer gestão das suas responsabilidades. Como servos, a equipe que serve tem que fazer gestão do tempo para chegar, né? Fazer gestão das pessoas onde elas vão sentar. Tem uma série de coisas por trás disso tudo, né? Nós precisamos aprender a gerir melhor as nossas vidas. Eu creio nisso. Se você já faz uma boa gestão, dá para você melhorar, dá para você aprender, né? Por exemplo, quem aqui vive sendo lembrado quando a internet é cortada, que você esqueceu de pagar a internet? Ninguém levantou a mão? Tá. Eu vi umas esposas cutucando os maridos agora, porque tem gente que é assim, esquece das coisas, mas nós não nos esqueceremos daquilo que o Senhor nos confiou, desse tempo oportuno que é estarmos vivos
aqui em 2024. Então nós temos que fazer uma boa gestão da nossa vida. Esse é o primeiro ponto de hoje. Nós precisamos fazer boa gestão da nossa vida. Antes de falar de gestão de finanças, se você não faz gestão da tua vida, dificilmente você vai conseguir fazer uma gestão de finanças. Então a primeira coisa que eu queria falar sobre hoje é que nós precisamos fazer uma boa gestão da nossa vida. Você é feito de corpo, alma e espírito, certo? Então você precisa fazer uma boa gestão do teu tempo para cuidar da tua saúde, para fortalecer a tua alma, para cuidar das coisas espirituais. A gente precisa trazer esses aspectos na nossa vida. Mas você precisa entender que antes de falar de dinheiro, você precisa entender quem eu sou, quem você é. Porque se você não partir de um lugar de identidade, você vai partir de um lugar de carência, de falta de identidade. E você vai tentar gastar às vezes dinheiro em cima de coisas que não são a tua real identidade, para tentar aparecer ou tentar provar alguma coisa para alguém. Eu quero te falar nessa noite que você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, e foi desse lugar de identidade de filho amado que Jesus começou a fazer alguma coisa. Então você vai fazer alguma coisa para o Senhor na tua vida, desse lugar de identidade. Deixa eu te explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Antes de Jesus curar qualquer enfermo, antes de Jesus libertar qualquer cativo, antes de Jesus pregar, antes de Jesus ir lá no primeiro casamento transformar lá a água em vinho, antes dele fazer qualquer coisa, ele foi batizado, ele ouviu uma voz que veio do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então é do lugar de identidade de filho que Jesus começa a fazer as coisas. É desse lugar de filho amado e de filha amada que nós vamos começar então a olhar para as nossas finanças e olhar, né, para tudo que a gente tem que fazer nas nossas vidas, partindo desse lugar de identidade. Sabe por quê? Porque se você não tiver a tua identidade muito bem cravada, você não, ou melhor, se você tiver a sua identidade cravada no Senhor, você não vai ficar dando ouvidos àquela voz que diz que se você tivesse tal coisa, você seria ouvido. Se você tivesse então um carro tal, as pessoas iam te notar. Se você morasse no bairro tal, se você tivesse um emprego tal, se você tivesse isso, tivesse aquilo, entendeu? Você não é aquilo que o dinheiro diz que você é. O dinheiro não te define. Ponto final. Porque o que te define é a voz de Deus. Amém? Quando a gente fala de identidade, e a gente parte desse lugar então de que eu sou um filho amado de Deus, filiação, a gente consegue então iniciar o processo de gestão das nossas vidas da maneira correta. Porque se a gente não tiver essa identidade cravada, a gente vai tentar impressionar Deus ou as pessoas. A gente vai fazer porque, como eu disse na primeira semana, né, nós somos mordomos. Um filho que é um mordomo, um filho que é generoso, e um filho que consegue fazer gestão suficiente para ter, para dar. De novo, eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Você não consegue dar o que você não tem. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Não estou falando só de finanças, não. Quem aqui já pensou que o dia deveria ter mais de 24 horas? Às vezes você pensa, cara, eu não tenho tempo para fazer minhas coisas, eu não tenho tempo para fazer as minhas coisas, como é que eu vou dar tempo para os outros? Agora deixa eu te explicar uma coisa. Você que é pai, você tem que aprender a fazer gestão da tua vida para poder dar tempo para o teu filho. Você que é mãe, você precisa fazer gestão da tua vida para dar tempo para os teus filhos, para o teu marido, para a tua família, né? Às vezes as pessoas não conseguem fazer gestão do trabalho e traz tanto trabalho para casa que não tem tempo com a família, só vive no trabalho, mas está em casa, mas está no trabalho. Quem sabe o que eu estou falando? Não cutuca a pessoa do teu lado. Mas a gente precisa aprender a separar as coisas. Tem gente que fala assim: eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para me exercitar. É desculpa. Porque se fosse prioridade, presta atenção, gestão tem a ver com a gente conseguir colocar a prioridade, né? Ou focar naquilo que realmente importa para aquele momento. O que é que você pode fazer? Tem coisa, gente, que a gente tem que aprender a baixar a tela do computador e cuidar da nossa casa, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, né? Por exemplo, quem já ouviu aquela história do padeiro faminto? Alguém já ouviu essa história do padeiro faminto? Ninguém? Deixa eu contar ela rapidinho para você. O padeiro faminto, ele alimentava todo mundo. Só que ele morreu de fome
porque ele ficou faminto, porque ele estava preocupado alimentando todo mundo. E depois todo mundo morreu porque não tinha mais o padeiro para alimentar todo mundo. Então ele estava tão preocupado em alimentar todo mundo que ele não comia, ele não parava, ele não descansava, ele só ficava produzindo pão, pão, pão. Tem demanda, tem necessidade, tem pessoas, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Tá bom, vai nessa, até certo ponto ele foi. Chegou uma hora que todo mundo morreu, porque ele não descansou, ele não aprendeu a encontrar esse lugar de equilíbrio. E aí quando o padeiro morre, depois todo mundo morre, porque agora não tem mais pão. Nós não podemos ser esses padeiros famintos nas nossas casas, nas nossas famílias, né? A gente precisa saber organizar melhor a nossa agenda para dar tempo para aquilo que verdadeiramente importa. Tem pessoas que falam, não tenho tempo, não tenho tempo. Uma coisa que eu digo, gente, e a minha esposa sempre me lembra disso, e eu estou em processo de melhoria. Diante das testemunhas, né? Se a gente começar a desligar isso aqui, a gente vai começar a encontrar mais tempo para o que verdadeiramente importa. Eu não estou falando que é errado. Eu tenho minhas mídias sociais, mas quanto tempo a gente não passa nas mídias sociais vendo a vida dos outros e esquecendo a vida daqueles que estão do nosso lado? Quantas vezes a gente chega num restaurante e a primeira coisa que você olha para o lado, você vê as mesas lotadas de pessoas mexendo no seu telefone? Eu sei que tem coisas que a gente tem que resolver, a gente tem que mandar uma mensagem, desculpa, tem que atender. Eu entendo esse tipo de coisa. O que eu estou falando é uma sociedade doentia, que está olhando para uma tela de celular, que está aproximando pessoas que estão a milhares de distância uma das outras e desconectando aquelas que estão na mesma mesa que elas. Sabe, às vezes a gente fala assim, não tenho tempo para ler a Bíblia. Então deixa eu falar, começa a recalcular a tua rota, começa pelo teu telefone. Quantas horas você passa por dia no teu telefone? Seja trabalhando, seja fuçando na vida dos outros. Começa a fazer uma gestão melhor. Você vai começar a priorizar aquilo que verdadeiramente importa. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para estudar, né? E você vai ter que andar uma milha a mais, meu amigo. Bem-vindo ao time. Bem-vindo. Sabe, quem aqui já se formou na faculdade? Levanta a mão. Tá. Na época do TCC, como é que era a tua vida? Você ficava acordado até mais tarde. Por quê? Porque você tinha necessidade de cumprir aquele objetivo. O teu orientador não estava nem aí se você trabalhou até 6 horas, 8 horas, 10 horas da noite. Não é verdade? E às vezes a gente fica colocando desculpa na nossa vida e a gente deixa de andar aquela uma milha a mais. A gente precisa lembrar que o Senhor nos chama para viver uma vida aqui na terra, onde a gente tem um tempo limitado. A eternidade, eu sei que ela é eterna, ela é ilimitada, mas o tempo aqui na terra, ele é um tempo limitado. Que a gente vem aprender então a andar essa segunda milha para alcançar os objetivos não só naturais, não só de uma faculdade, não só de uma viagem, de um dinheiro que a gente quer guardar, mas às vezes um avanço de fé. Por exemplo, uma escola da Bíblia, que nem a gente faz aqui, né, de quarta-feira, é uma milha a mais que todo mundo anda, trabalhou a semana inteira, já foi no RD, veio para o culto de domingo, está envolvido com as coisas da igreja, e quarta-feira está aqui, sentado, estudando. Eu sei que é uma milha a mais, só que deixa eu falar uma coisa, se a gente não pagar o preço, é difícil a gente ver resultado. Se você continuar tendo as mesmas atitudes que você teve até hoje, é difícil você obter resultados diferentes. Então, por exemplo, se você não tiver um conhecimento teológico básico, como é que você vai ajudar as pessoas novas na fé? Como é que você vai dar conhecimento para essas novas pessoas? Porque o cristianismo não é ficar esperando você sentado, o pastor aqui, o pastor cuida de todo mundo. O cristianismo maduro, um filho huios, já ouviu falar sobre o filho huios? O filho huios é o filho maduro. O filho maduro é aquele que ajuda a comunidade a pastorear a própria comunidade. Não fica dependendo do pastor cuidar de todo mundo. A gente não vai dar conta. Uma comunidade de fé ajuda uns aos outros. Agora, como é que você vai ajudar uma pessoa nova na fé que está chegando? Obviamente a gente tem aqui os primeiros passos, a gente tem uma estrutura. Eu não estou falando que a gente vai colocar a responsabilidade de cuidar dessas pessoas para vocês. O que eu estou falando é, vocês também têm a responsabilidade de ajudar a cuidar dessas pessoas. Mas se você não tem o conhecimento básico de teologia, como é que você vai ajudar alguém? Vai explicar sobre o novo nascimento, sobre o batismo das águas. Então você precisa ter para dar, né? Você precisa ter um conhecimento para ajudar quem precisa. Se você não lê a Bíblia, como é que você vai entregar a Bíblia para alguém? Né? Como é que você vai entregar versículos bíblicos, a verdade da palavra para alguém? Não dá. Né? Se você não, por exemplo, se você não participa das atividades da igreja, seja essa igreja, seja a igreja que você frequenta ou outra igreja da cidade,
né? Se você não está envolvido, como é que você vai então ter comunhão com as pessoas? Como é que você vai dar o seu tempo para as pessoas, se você não se dispõe a estar com as pessoas? Você vem para o culto e vai embora. Você precisa começar a fazer gestão de ter para dar. Eu preciso ter tempo com as pessoas, para gerar comunhão com as pessoas, né? Você precisa estar vivendo com as pessoas, para você conectar com as pessoas, e aí você então se engajar nesse lugar, e poder dar comunhão, porque comunhão você não só recebe, você dá, você é comunhão para alguém também. A gente só fica esperando, eu quero ter comunhão com as pessoas. Tá, deixa eu te falar, se coloca num lugar de comunhão. Vai para uma RD, eu duvido que você indo para uma RD, durante 2, 3 meses você não vai se conectar com aquelas pessoas, porque vocês vão orar junto, vocês vão ler a Bíblia junto, vocês vão tomar um café depois da RD junto, e vão ficar conversando sobre a vida, vai ter pedido de oração. Então não tem como você não ter comunhão. Começa a servir aqui junto com os voluntários. Eu quero ver você não ter comunhão depois de 3 meses. Cara, é a equipe, é o teu time, são as pessoas que estão com você. São as pessoas que vão chegar de domingo e falar assim, ora por mim que eu não estou legal, e as pessoas vão te amar. Sabe, tem várias formas da gente se conectar, mas se a gente não tiver então esse lugar, ou melhor, se a gente não buscar esse lugar de comunhão, a gente não consegue dar comunhão, né? Nós precisamos ter uma vida com Deus, para sermos então exemplo para o mundo, para as pessoas fora da igreja. Agora, deixa eu te explicar uma coisa, as pessoas vão olhar para como você vive. Pode ter certeza, as tuas atitudes, elas falam mais alto do que as tuas palavras, e aí a pessoa vai começar a olhar para a tua vida, não que você tem que fingir ser o que não é, mas você precisa buscar ser transformado, para mostrar quem Jesus é, para as pessoas, né? Então essa gestão, ela é extremamente importante, gestão de tempo, gestão de prioridade, gestão de saúde, gestão de finanças. Por exemplo, eu li essa frase, que o exemplo, ela é a melhor forma de ensinar. Ou alguns vão dizer, o exemplo não é a melhor forma, é a única forma. Quem já leu essas frases motivacionais em algum lugar, né? Tem várias dessas espalhadas em vários lugares. Eu estava vendo uma delas que é assim, quer aprender, siga um exemplo, quer ensinar, seja um exemplo. E a gente quer ensinar sobre o reino sem ser exemplo do reino, sem cuidar da nossa vida com Deus e querendo depois ensinar as pessoas, né? Não adianta, por exemplo, a gente ser um grande exemplo dentro da igreja se a gente não é um testemunho fora dela. Então, eu não estou falando que você, eventualmente, por exemplo, não vai passar por uma dificuldade na tua vida e você não tem que mostrar uma fraqueza. Só estou te falando que tem gente, cara, que na hora de dar um testemunho de Deus, só dá um testemunho de Deus, sabe? Só mostra, né, cara, tipo, erros, problemas, dificuldades, e deixa eu falar, o nosso Deus é um Deus que supera cada um deles, é um Deus de fé, de esperança. Não estou falando que você não pode passar dificuldade, o que eu estou falando é, às vezes a gente só fica dando passo de burrice, não passo de fé, sabe? A gente está sempre duro, e não é porque a gente está precisando de mais dinheiro, é porque às vezes a gente não está fazendo boa gestão, sabe? Às vezes a gente está, as pessoas estão precisando de oração, mas a gente não tem intimidade com Deus para dar oração para as pessoas. As pessoas estão precisando de uma palavra de confronto ou de conforto, e a gente não tem a Bíblia dentro de nós para entregar, porque a gente não passou tempo com Deus, a gente não fez boa gestão da nossa vida espiritual, para ir lá e depois chegar e falar assim, cara, deixa eu orar por você. Quando você está cheio de Deus, deixa eu falar uma coisa, você se torna ousado para ministrar desse lugar de estar cheio de Deus. Você ministra para as pessoas, você compartilha com as pessoas, sabe? Então, se você não faz essa gestão pessoal de vida, dificilmente as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, cara, isso aqui é um exemplo a ser seguido. Não, é um cara que chega atrasado, é um cara que não entrega o que tem que entregar, é a pessoa que não faz o que tem que fazer, que não está onde devia estar, sabe? Tipo, você começa a ser esse testemunho. Nós precisamos ser um testemunho vivo de Deus aqui na terra. Eu creio nisso. Eu creio que a nossa vida precisa ser um exemplo. Então você precisa se perguntar, como é que está a minha vida pessoal? Como é que está a minha vida familiar? Como é que está a minha vida profissional? Como é que está a minha vida financeira? Como é que está a minha saúde física? Como é que estão os meus relacionamentos? Como é que eu tenho me movido em perdão? Como é que eu tenho me movido em fé? Como é que eu tenho me movido no sobrenatural? Como é que eu tenho me movido, por exemplo, no jejum, na leitura da Bíblia, nos estudos, no descanso, né?
Eu tenho sido regrado em descansar ou não? Enfim, essas são respostas que você precisa buscar, né? Eu creio que uma vida saudável, ela precisa ser uma vida equilibrada. Eu tenho aqui um exemplo de uma vida desequilibrada. Coloca aqui para mim, por favor. Uma vida desequilibrada. Corpo, alma e espírito, ela está em desequilíbrio. Você cuida pouco do teu corpo, mais ou menos da tua alma, e espiritualmente você é um leão. Está orando por todo mundo e tudo mais, mas está negligenciando outras coisas. Ou às vezes você espiritualmente está fraco, não está se desenvolvendo. Na alma, você tem buscado aí e tal, está mediano. E no corpo, cara, você vai para a academia, você só toma whey protein de manhã, come 2 ovos no café da manhã, anda com o seu copo de shake batendo ele para cima e para baixo, não falta uma creatina na tua despensa, né? Mas você não está equilibrado. E eu não estou falando que é errado, estou falando que a gente tem que andar num equilíbrio. Ou então, um outro exemplo aqui, tem várias formas da gente colocar esse exemplo. O que eu creio que a forma saudável é a gente andar em equilíbrio nos 3, que é isso aqui, é você ter corpo, alma e espírito equilibrados. Você precisa pensar nisso na tua vida. A Bíblia fala, os versículos falam que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, se a gente não faz uma boa gestão disso, eu te falo que às vezes é difícil. Você às vezes está bem para tomar uma decisão, ou espiritualmente forte para segurar aquela dificuldade, aquele perrengue, porque vai acontecer. Então nós precisamos andar, né? E você precisa analisar como é que eu estou em cada um desses aspectos, como é que eu estou vivendo a minha vida aqui na terra, porque o nosso tempo é limitado e a gente tem que fazer algo que seja efetivo. Você não vai ter uma segunda oportunidade, você não vai ter a reencarnação. Deixa eu trazer um ponto importante aqui. Você não vai ter uma segunda oportunidade para viver o que você está vivendo nesse tempo aqui na terra. Então, se você de repente acredita, né, que você vai ter uma outra chance, eu te falo, cara, a gente tem um tempo limitado para viver com Jesus aqui na terra, para aceitar Ele como Senhor e Salvador, para viver a eternidade a partir de hoje, mas para a gente entender que, cara, isso aqui vai acabar, e um dia a gente vai voltar para o pó. E aí depois, meu amigo, é a parte do processo da eternidade. A gente vai colher os frutos daquilo que a gente plantou aqui na terra. Depende do que a gente está plantando, vai depender a nossa colheita. A gente precisa entender que a realidade, ela precisa ser observada. E tem gente que no processo de olhar às vezes para as finanças, elas esquecem de observar a realidade. Elas ficam tentando, às vezes, camuflar a realidade. Às vezes você tenta camuflar a realidade nas finanças, tentar camuflar a realidade na tua saúde, nos teus relacionamentos, no teu trabalho. Deixa eu te falar uma coisa, é questão de tempo para os resultados começarem a aparecer. Se você estiver empenhado em cuidar do teu corpo, se alimentar direito, fazer os exercícios, descansar, é questão de tempo, os teus exames vão começar a apontar uma melhora. É verdade. Né, Pamela? Essa semana a gente fez exame de sangue, né? E aí tinha um monte de coisa bagunçada ali nos exames de sangue. E aí quando a gente olha esse exame de sangue com o anterior, já teve uma melhora de 10%. Aí você fala, cara, custou ir para a academia, custou fazer exercício, custou parar de comer aquela barra de chocolate, mas o resultado ele aparece. Agora ele aparece tanto de um lado quanto do outro, tanto na negligência quanto no processo de cuidarmos da nossa saúde. Então, a gente precisa encarar a realidade. Isso aqui é um ponto importante para você fazer gestão da tua vida. Encare a realidade. Aonde você está hoje, né? Aonde você está nesse lugar com Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Saber onde está não deve te parar. Presta atenção. Saber onde estar não deve te parar. Por quê? Porque quando nós sabemos aonde estamos e para onde o Senhor quer nos levar, a gente vai precisar de fé, ousadia, confiança em Deus, mas você vai precisar de passos práticos. Não teve ninguém na história aqui da Bíblia, que você começa a ver as histórias, que não deu um passo prático dentro de uma palavra de Deus. Tiveram que fazer alguma coisa, tiveram que pagar o preço. Então a gente precisa pagar o preço nas nossas vidas, fazendo gestão das nossas vidas. Eu queria te dizer uma frase aqui, que é o seguinte: às vezes a gente olha para a realidade, a gente fica muito desesperado. Às vezes você vai olhar para a realidade das suas finanças e você vai começar a ficar desesperado. Algumas pessoas vêm para mim e falam assim, estou endividado. Tá, quanto você deve? A pessoa nem sabe quanto deve. Começa a fazer a conta.
Eu falo, coloca num papel, escreve, coloca num papel. Eu devo tanto para o Itaú, tanto para o Bradesco, tanto no cartão de crédito. Se você não der um choque de realidade, entender a tua realidade, dificilmente você vai criar passos práticos para resolver aquela realidade. Então nós precisamos da nossa realidade, mas a realidade não deve nos parar. Não fale para Deus o tamanho do seu problema, fale para o teu problema o tamanho do teu Deus. A gente precisa ter essa mentalidade, de começar a olhar para o problema, encarar a realidade e falar, Deus, eu estou enxergando isso daqui, mas você é muito pequeno perto do meu Deus. Eu não sei como você chegou até lá, mas de uma coisa eu te falo, Deus quer te resgatar desse lugar. Se você está com dificuldade, Deus é um Deus que nos ajuda na dificuldade. Mas a gente precisa da atitude correta, desse coração correto. Uma coisa que eu falo sobre essa parte aqui de gestão de vida é que o melhor momento para a gente mudar foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Eu deveria ter feito isso lá atrás. Quem aqui já pensou alguma coisa assim? Eu deveria ter feito isso lá atrás. Não fez, então faz agora. Eu deveria ter guardado dinheiro lá atrás. Não guardei, então vou começar a guardar agora. Eu deveria ter cuidado da minha saúde lá atrás. Não cuidei, vou começar a cuidar agora. Eu deveria ter tido mais tempo com os meus filhos. Eu não tive, agora eu vou começar a partir de agora. Sabe? Se você não fez até hoje, eu te falo, foi assim até aqui. Daqui para frente vai ser diferente. Precisa ter essa vontade dentro dos nossos corações. Se a gente não tiver alinhado nesse ponto de gestão de vida, e tudo que eu estou falando aqui, talvez você está falando, parece uma palestra motivacional. Deixa eu te falar, eu não estou aqui para ficar te falando de uma palestra motivacional, estou aqui para te dar um choque de realidade, porque talvez você está pensando, está precisando entender que a gente fica espiritualizando demais as coisas, e tem coisa natural que a gente não está fazendo. O pastor nem abriu a Bíblia no ponto 1. Eu fiz de propósito. Talvez você estava pensando nisso aí, né? É o pastor falando aí, o pastor vai virar coach agora. Não vou virar coach. Mas o mínimo que eu tenho que te falar é o básico para você entender, porque senão eu vou falar um monte de coisa bíblica, a gente vai entrar aqui nos versículos bíblicos, eu vou falar um monte de coisa que é princípio bíblico, e você não está conseguindo entender, porque você ainda nem assimilou que isso aqui é o mínimo que você tem que fazer da tua vida, uma gestão pessoal. Sabe? Ponto 1 de hoje, que nem eu falei, nós precisamos, repete comigo, eu preciso de uma boa gestão da minha vida. E é tudo isso que eu acabei de falar agora e entrei em vários aspectos. Ponto 2 de hoje, eu preciso, fala comigo, de uma boa gestão do meu dinheiro. E aí eu vou entrar agora em 4 subtópicos e a gente vai encerrar esse culto de hoje. Você achou que tinha 2 pontos só? Tem 4 subtópicos, vem comigo. Para a gente fazer uma boa gestão do nosso dinheiro, Provérbios 22:7, abre a tua Bíblia aí comigo. Agora vai vir versículo bíblico, hein? Seu pastor não é coach, tá bom? Meu chamado de vida não é instalar um drive na tua cabeça. Eu deixo para que o Espírito Santo faça metanoia em você. Amém? Provérbios 22:7. Eu falei 27:2, né? É 22:7. Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo daquele que empresta. Presta atenção. O subtópico dessa parte de fazer boa gestão do nosso dinheiro é que um bom gestor, ele se liberta das dívidas. Primeira coisa que você precisa fazer é se libertar das dívidas. Fazer as tuas contas, ver onde você está devendo e se libertar. Por quê? Porque aquele que toma emprestado se torna servo do que empresta, ele se torna escravo. Algumas traduções falam escravo daquele. Quem tem aí escravo? Algumas traduções têm escravo. Então, um escravo, ele não tem muita opção. Se você for analisar, né, o escravo, ele faz o que é mandado ele fazer, porque ele está preso, ele está amarrado. Nós servimos a um Senhor Jesus que nos liberta, que nos destrava, que quebra as correntes, amém? Então, às vezes você está preso porque você está endividado. E eu queria te dar uma dica. A primeira coisa que você precisa fazer é recalcular a tua rota, fazer uma gestão para você conseguir sair das dívidas. Às vezes você está preso num emprego porque você tem que pagar a conta. E é muito triste esse lugar.
Eu não quero te condenar se você está nesse lugar. Eu só quero dizer que é muito triste. Deus tem algo melhor para você. O teu emprego, ele não precisa ser só um lugar onde você extrai o recurso no final do mês para pagar as suas contas. O teu emprego pode ser sim um lugar de prazer, um lugar de alegria, um lugar de muitas vezes de cansaço, porque vai cansar fisicamente, mas ele também precisa ser um lugar de alegria. Gente, quem não trabalha com o que gosta vai viver infeliz. Essa é uma realidade. Porque você passa a maior parte do teu dia no teu trabalho. Então que você consiga alcançar um lugar de liberdade, aonde você consiga também eventualmente até transicionar de emprego, se for o caso. E eu não estou falando para ganhar mais, porque às vezes você pode ir para um lugar que você vai ganhar menos, mas aquilo vai te trazer tanta alegria, você vai se tornar pleno naquilo que você faz, que você vai começar a fazer mais com menos dinheiro. Sabe, você vai começar a viver melhor com menos recursos. Escravos também não conseguem ser muito generosos, porque se você está endividado e você está escravo de uma dívida, você não consegue ser muito generoso. Você já começa a pensar, cara, como é que eu vou dar? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Eu não tenho para dar. Então nós precisamos sair desse lugar de dívida. Um escravo, ele tem obviamente um senhor. E quando a gente fala dos dois senhores, servir a Deus ou a Mamon, né? Jesus já deixou claro, é difícil servir a dois senhores. Então, se você hoje está nesse lugar de dívida, eu quero orar pela tua vida, sabe, declarar estratégias de Deus para você conseguir se libertar desse lugar, para você viver uma vida plena. E eu não estou falando de muito dinheiro. Se Deus tiver que te dar muito dinheiro, glórias a Deus por isso, e nós agradecemos demais isso. Agora, o que eu estou te falando é viver uma vida plena, que não fica devendo, que não é escravo da dívida. Deixa eu te explicar uma coisa, aliás, deixa eu orar por você. Se você precisa, você pega essa oração no teu coração, não precisa levantar a mão não. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor cuida de nós. Eu oro agora por cada um que está precisando dessa oração, porque está endividado, está precisando de viver esse processo de libertação dessa escravidão. Eu não sei quais foram as situações que conduziram eles para esse lugar, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de libertação. Então eu te peço, Pai, entra com providência nessas vidas, ajusta o que precisa ser ajustado. Nós te pedimos por recursos vindo do norte, do sul, do leste, do oeste. Traz recursos nessas mãos para que essas dívidas sejam quitadas. Em nome de Jesus, eu oro por recursos chegando nessas contas bancárias, por corações generosos que vão enviar dinheiro para essas pessoas, mas também eu te peço, Deus, que tudo aquilo que o Senhor precisa ensinar ao longo desse processo seja absorvido sobre cada vida. Nós queremos aprender no meio desse lugar de adversidade, porque o Senhor está conosco e o Senhor nos ensina em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Então, se você precisa, recebe essa oração. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Pela Bíblia, dívida não é pecado. Só é considerado uma atitude de tolo. Então, pela Bíblia, você não vai ver alguém condenando, né, como um pecado o endividamento. Só está falando assim, é tolo aquele que está endividado. Então presta atenção. Você precisa viver por aquilo que é excelente. Tem uma tradução que fala, deixa eu pegar aqui. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato ou o tolo, não, porque ele gasta tudo o que ganha. Olha que interessante essa passagem. Quando a gente lê isso, a gente entende que não é uma questão de pecado ou não pecado, é uma questão de viver da maneira correta, com uma mentalidade celestial, de maneira excelente, de maneira sábia, que vai trazer glória ao nosso Senhor, né? É uma mentalidade de reino. Então, às vezes a gente fica muito preocupado, será que eu estou pecando? Você está dando um mau testemunho, tá bom? Agora, é importante você buscar esse lugar de fugir da tolice, né? Fugir desse lugar de insensatez. Então, o primeiro ponto que eu queria falar, né, desse lugar de finanças é a gente fazer boa gestão, é a gente se libertar das dívidas. A segunda coisa que eu queria falar é, além de se libertar das dívidas, a gente precisa andar de acordo com a nossa carteira, que é esse versículo que eu acabei de ler aqui. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Ou seja, qual é a porção que Deus está te confiando? Para você, Ele vai confiar tanto. Para Ele vai confiar talvez outro tanto.
Para alguns ele vai confiar um pouco menos, para outros ele vai confiar um pouco mais. Eu não sei qual que é aquilo que Deus está depositando sobre a tua vida, mas o que Deus está falando é: eu estou te dando aqui a oportunidade para você então viver com isso e fazer gestão disso, para que você viva feliz, contente, alegre nessa fartura que eu te dei. E às vezes a gente fica olhando para a grama do vizinho e a gente esquece daquilo que Deus nos deu. Seja fiel com aquilo que Deus te deu. Seja fiel talvez com aquele pouco, e deixa com que a verdade da palavra se torne realidade para você. Sobre o muito Ele vai te colocar. Eu não sei qual que é o muito, eu não estou te prometendo aqui. Nós não somos uma igreja da teologia da prosperidade, deixa eu deixar isso claro. Nós não somos uma igreja que buscamos a Deus por conta dos recursos. A teologia da prosperidade usa Deus como meio para o fim de alcançar recursos, riquezas. Nós somos uma igreja que buscamos o Senhor pela sua face e não pela sua mão. Nós buscamos o Senhor para encontrá-lo e não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Obviamente que quando nós miramos na face, nós temos um encontro com as mãos. Deus faz por nós. Agora, a teologia da prosperidade vai dizer que você precisa então ter um carro melhor, uma casa melhor, você precisa trazer tudo para Deus te devolver tudo. Eu lembro, quando eu estava procurando igreja, junto com a minha esposa, a gente foi para uma igreja que a pessoa falou assim: vem e traz tudo no altar. Você está cansado de andar de metrô na Praça da Sé às 6 horas da tarde? E para quem já foi para São Paulo, na Praça da Sé, de metrô às 6 horas da tarde, sabe o caos que é aquilo. E aí o pastor pregando falou assim: vem, traz tudo para o altar, que Deus vai te dar um helicóptero. Você dá risada, mas foi o que a gente ouviu. Na primeira igreja que a gente foi, quando a gente estava buscando uma igreja para conhecer o Senhor. Aí eu fui nessa igreja e eu falei: eu não sei se eu quero um helicóptero. Helicóptero paga IPVA? Eu nem sei qual que é o imposto do helicóptero. Mas enfim, eu falei, eu acho que não é esse Deus da barganha, me dá, toma lá, dá cá. Deus não faz isso com a gente. Então nós não somos uma igreja que fala da teologia da prosperidade, tá bom? Isso aqui é ponto importante para a gente entender. Agora, nós não somos contra você ter os teus bens. Porque também tem a outra igreja que vai para o outro extremo. E aí todo extremo é beirado de abismo. Você tem que dar tudo para a igreja, você tem que fazer tudo, você não pode ter nada. Você tem que... Cara, se Deus está te prosperando, usufrua daquilo e reparta aquilo. Usufrua, porque você não usufruir do que Deus te deu também é tolice. Deus te deu a oportunidade de fazer coisas, faça essas coisas. Mas que o teu coração não esteja focado no dinheiro, mas focado no Senhor. Então, quando você anda de acordo com a tua carteira, você entra no orçamento. Ou seja, aprenda a viver com aquilo que Deus te deu. Seja feliz no muito ou no pouco. Paulo fala sobre isso, né? Eu estive com os reis e estive na prisão, e eu estive alegre em todo o tempo. Então, será que a gente consegue realmente ser alegre com muito ou com pouco? Né? Esse versículo que eu acabei de ler: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato, o tolo, não, porque ele gasta tudo o que ganha. Então você precisa fazer o teu orçamento. Você precisa, e eu preciso, nós precisamos de felicidade com aquilo que a gente já tem. Nós precisamos de felicidade com aquilo que a gente já tem, porque dessa forma a gente fica mais calmo, a gente não fica ansioso para ficar atrás, sabe, da coisa mais nova, que nem quando lança o iPhone novo, você fica desesperado em pegar o iPhone novo, a versão nova lá do Samsung Galaxy, sei lá quanto, da XYZ da vida, você fica desesperado porque você quer o novo, você fica ansioso, né? E eu estou falando contra aqui a empresa do nosso amigo, mas nada contra. Pode comprar o seu iPhone se você precisar aqui, nós temos uma pessoa que, né, pode te ajudar a viabilizar, parcela no cartão e tudo mais. Mas a gente fica numa ansiedade e a gente faz coisas loucas para tentar alcançar essa última versão, a coisa melhor, né? Aquilo que chegou da última geração. E aí, meu amigo, deixa eu te falar, se a gente equilibra a nossa vida da maneira correta, você vai começar a ver que as dívidas vão começar a desaparecer, né? Depois que ela desaparece, você começa a ter como guardar. E aí você começa a ver a poupança. Você começa a economizar. Você vai entrando no teu orçamento. E aí você consegue de verdade ser feliz, não pelo que você tem, mas por aquilo que você é em Deus. Amém? E aí deixa eu falar uma coisa. O tolo não se comporta de acordo com a sua carteira. O sábio
se comporta, sabe da sua realidade, sabe o momento que tem que dar um passo de fé, que o Senhor está conduzindo para um passo de fé. E às vezes a gente está dando passos de burrice e não passos de fé. Sabe o que eu falo sobre isso? Eu falo assim, o milagre, ele é bíblico. Quem concorda comigo? Quem já viveu um milagre financeiro? Tem vários milagres, cara. Jesus multiplicando ali 5 pães e 2 peixinhos e alimentando toda aquela multidão, né? Ele pescando ali e vindo o dinheiro na boca do peixe para entregar, dai a César o que é de César, né? Cara, tem muita coisa na Bíblia que fala de milagres financeiros e outros milagres, mas eu estava orando e o Senhor falou comigo, o milagre é bíblico, o planejamento também é. Como assim, pastor? Abre a tua Bíblia em Lucas 14, versículo 28 a 30. O milagre é bíblico, o planejamento também é. Tem alguns cristãos que estão tomando decisão errada e pedindo para Deus abençoar, mas não fez a conta do planejamento. Não fez a conta de Lucas 14, 28 a 30, que ele fala assim, ó, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com o que acabar? Para não acontecer que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pode acabar. Olha que interessante, o milagre é bíblico, Deus é um Deus de milagres, mas Ele também é um Deus de planejamento. Jesus aqui, Ele está falando de renúncia. Se você ler o contexto, você vai ver que Ele está falando de renúncia. Ele está falando de tomar a sua cruz e seguir Ele, né? Fazer a conta antes de entrar na batalha, enfim. Agora, a gente precisa também fazer a conta do nosso bolso, para entender o tamanho dos desafios que a gente vai abraçar. E deixa com que Deus te dê a direção, para você dar um passo sobrenatural, um passo de fé. Então você e eu, nós precisamos entrar no orçamento. Gente, eu já falei, eu já contei meu testemunho aqui, eu já falei porque eu não fiz a conta, entrei em dívida, fiquei devendo, foram 4 anos para eu conseguir superar. Uma coisa eu te falo, faz as tuas contas, entre no orçamento, faça os teus planejamentos. Provérbios 16:1, os planos vêm do coração do homem, a resposta vem da língua do Senhor. A gente não faz o nosso plano e está pedindo para Deus trazer resposta. Faça o teu plano, submeta a Deus e deixa Deus responder. Sinal verde, sinal amarelo ou sinal vermelho? Sinal verde é o que? Vai lá, faça, é isso, segue em frente. Sinal amarelo, é Deus falando, olha, é mais ou menos assim, ajusta isso, isso e aquilo e faz dessa forma. Sinal vermelho é, não faça, não é isso, não é agora, não é o momento. A gente precisa de maturidade espiritual para submeter os nossos planos a Deus e deixar Ele responder. E a gente vai precisar de maturidade para ouvir a resposta de Deus, porque às vezes Ele vai responder o que a gente não quer ouvir, mas é o que a gente precisa. Deixa Deus trabalhar na tua vida e no teu planejamento, amém? Terceiro subtópico, um bom gestor, fala comigo, se prepara para o futuro. Então, além dele se libertar das dívidas, dele viver de acordo com a sua carteira, ele se prepara para o futuro. Provérbios 6 tem uma passagem interessante. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar aí deitado? Quando que você vai se levantar? Olha que interessante, tem um livro inclusive que chama Formigas, de um amigo nosso, Davi Lago. Se você quiser ler esse livro, é muito interessante, leia, Formigas. E ele traz princípios sobre isso. Então, a formiga guarda para o momento de necessidade. E a gente é tão empolgado que a gente gasta tudo que a gente ganha e mais um pouco. Só pensando na alegria momentânea. Nós precisamos de um planejamento, né, para o futuro. Tem gente que sabe fazer dinheiro. Você conhece alguém que sabe fazer dinheiro? Não fazer dinheiro, fazer dinheiro. Deixa eu melhorar a minha frase aqui. Cheio de criminosos aqui no culto agora. Deixa eu explicar. Tem gente que tem a habilidade, tá bom? De conseguir, através de várias formas, que eu espero que sejam sempre legais, por favor, de você adquirir dinheiro. Você conhece alguém que é assim? A pessoa, está sempre pensando numa coisa, ela consegue vender areia na praia. Você conhece alguém assim? Sabe o que eu estou falando? Tá bom. Tem gente que tem a habilidade, né, de conquistar,
de fazer esse dinheiro dessa forma, tá bom? Dessa forma que eu estou dizendo. Agora, às vezes a pessoa sabe fazer dinheiro, sabe conquistar recursos, sabe ganhar o dinheiro, mas não sabe fazer mordomia, né? Então, essa pessoa às vezes ela fica sempre numa constante briga de tentar fazer mais recursos, angariar mais dinheiro, porque a burrice dela é tão grande que ela só consegue gastar. E aí ela fica sempre pensando em como é que eu vou fazer, como é que eu vou ganhar mais, como é que eu vou gastar mais, como é que eu vou ganhar mais. E aí vai entrando num buraco. E a pessoa está sempre pensando dessa forma. Deixa eu te falar, eu não creio que é dessa forma que Deus nos chama para viver em plenitude aqui na terra. Deus nos chama assim para levantarmos dinheiro, recursos, fazermos, né, a habilidade de conquista, mas eu também creio que Ele nos traz a habilidade de gestão. Senão a gente vai ficar sempre preocupado, como é que eu vou ganhar mais, para conseguir suprir todo aquele buraco maior, que eu vou me enfiando cada vez mais. Então, eu queria te dizer o seguinte: salve, assim como as formigas falam, né? Ou melhor, como a palavra fala das formigas. As formigas não falam. Como a palavra fala das formigas. Tenha uma reserva. Alguém já ouviu formiga falar? Se já falou, você está precisando de libertação. Não, vai, volta aqui comigo. Aprenda com as formigas, né? Se prepare para o futuro. Tenha uma reserva de emergência, porque dificuldade a gente vai passar. Quando você tem uma reserva de emergência, né? Um dinheirinho guardado, você passa por essa dificuldade um pouco mais tranquilo, né? Eu não sei se você sabe, mas num período de 10 anos, os economistas falam que 78% das pessoas vai passar por algum momento crítico na sua vida, que pode envolver inclusive finanças. Então, nos momentos críticos, que a gente não fique desesperado e vai tomando atitude errada, que a gente aprenda com as formigas a guardar para o momento de inverno, né? Assim como José ele entendeu que os 7 anos de fartura é porque viriam 7 anos de dificuldade, que a gente aprenda a fazer uma gestão e a gente aprenda a pensar no futuro. Algumas pessoas falam que esse fundo de emergência tem que ser de 3 a 6 meses do teu custo mensal, né? Porque pelo menos se você perde um emprego, se tem uma doença, alguma coisa que acontece, você consegue ter um pouco de fôlego para continuar respirando e pensar numa estratégia, orar, buscar o Senhor e tomar uma decisão com cautela. Inclusive, quando você tem para poder economizar e pensar no futuro, você vai começar a pensar em investimentos. Como é que eu posso fazer agora esse dinheiro render? Não só guardar, mas como é que eu posso fazer esse dinheiro render, né? Como é que eu posso fazer aquilo que a palavra fala, né? Que venha a render, venha a ser multiplicado, 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100. Eu creio nisso. Deus vai nos dar a oportunidade de investirmos também, amém? Último ponto, eu vou chamar a banda aqui, por favor. Um bom gestor, ele também doa com generosidade. Fala comigo, um bom gestor doa com generosidade. Então, quando você faz gestão da tua vida, você faz gestão das tuas finanças, você vai ter para dar, e aí você consegue dar de maneira generosa. Foi o que eu falei semana passada, o princípio da generosidade. Atos 20, 35 fala o seguinte: melhor é dar do que receber. Agora, presta atenção, não está falando que é errado receber. E algumas pessoas ficam assim: ai meu Deus, eu não posso receber, eu tenho que dar, eu tenho que dar, eu tenho que dar. Melhor é dar do que receber, mas não condena o receber. Quem aqui já recebeu alguma bênção, alguma vez na vida? Levanta a mão. Quem aqui já deu, né, ou já foi forma de bênção para alguém alguma vez? Tá, deixa eu falar. Às vezes, quando a gente só quer receber, a gente se torna egoísta. E quando a gente só quer dar, a gente pode estar se tornando orgulhoso. Cuidado com isso. Vou te trazer um exemplo bem clássico. Às vezes eu vou sair para comer alguma coisa com alguém, e eu estou junto com as pessoas, e aí a pessoa fala: não, deixa que eu pago. Aí eu falo: não, deixa que eu pago. Aí a outra pessoa fala: não, deixa que eu pago. E eu fico: não, deixa que eu pago. Quem já viveu esse momento, tipo, ali no restaurante, que fica aquela coisa? Na verdade, você está torcendo para essa pessoa pagar, você está dando uma falsa humildade, você está dando uma de falso humilde, fala: deixa que eu pago. E você está pensando: mano, que da hora, economizei 200 hoje. Mas você fica naquela falsa humildade. Não, paga você, eu pago. Não sei o que lá. E eu lembro de uma vez que eu estava num restaurante e eu senti o Senhor falando comigo.
Porque eu comecei a ver, eu não gostava que as pessoas pagassem para mim. Eu queria ser sempre o que pagava. E eu comecei a descobrir que o meu coração estava num orgulho tão grande que eu não conseguia receber. Eu não conseguia falar assim, tá bom, obrigado, eu recebo. Era um orgulho tão grande que eu queria sempre ser o que paga. Não, eu vou pagar, como que ele vai pagar? Eu vou pagar. Não, eu vou pagar. E eu comecei a descobrir uma raiz de orgulho dentro de mim. Talvez você vai começar a ver, se você começar a analisar o teu coração, deixa Deus te mostrar se não tem uma raiz de orgulho nesse lugar de querer pagar, de querer bancar, de querer fazer. Não, eu consigo, eu posso, eu faço. E Deus fala, sim, Deus pode te levantar para ser a provisão de alguém, mas às vezes você está alimentando mais o teu orgulho do que ser um canal de bênção. Então melhor é dar do que receber, não é errado receber. E aí eu comecei a fazer o seguinte, toda vez que eu vou com alguém em algum lugar, e a pessoa fala, eu vou pagar. Eu falo, não, deixa que eu pago. A pessoa fala, não, deixa que eu pago. Então tá bom, você vai pagar? Obrigado, eu recebo. Aprendi a falar, tá bom, muito obrigado, eu recebo. Talvez Deus está querendo trabalhar isso no teu coração, olha, obrigado, eu recebo. Ele vai começar a cortar essa raiz de orgulho dentro de nós. Agora, eu te falo, Deus quer te usar, eu tenho certeza que Ele quer te usar para ser canal de bênção para alguém também. Porque se você só ficar falando, tá bom, obrigado, eu recebo, você vai começar a dar o segundo migué, que é na hora de pedir a conta você vai para o banheiro. A pessoa fala, vou pedir a conta, você fala, eu vou para o banheiro. Aí você vai dar um migué para forçar a pessoa a pagar. Não é legal isso. Legal é quando é de forma genuína. Legal é quando é de forma generosa, de verdade. Sabe, Deus ele pode mover da forma que Ele quiser, para que alguém seja tocado para dar. Você precisa ter um coração, e eu preciso ter um coração humilde o suficiente para falar, eu recebo, obrigado. Porque às vezes pode ser um almoço, pode ser uma provisão pequena, mas e quando alguém quiser dar uma provisão maior? Será que o nosso coração vai estar no lugar certo? Para a gente falar, obrigado, eu recebo, porque isso aqui é de Deus, não tem a ver com quantidade. O Deus que provê um bolo é o Deus que provê os milhões. Nosso coração precisa estar num lugar de humildade e num lugar de sensibilidade, para a gente entender aonde que Deus está me colocando para ser generoso. Porque generosidade, você pode ser vítima da generosidade, ou seja, você recebe, mas você também pode ser aquele que é ativo na generosidade. Então você entrega, deixa Deus direcionar a tua vida. Às vezes Ele vai falar, cara, tem um projeto lá não sei aonde, bota recurso lá, faz. Às vezes vai ter uma pessoa do teu lado, Deus vai falar assim, ó, dá. Sabe, de novo, não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o nosso coração e a sensibilidade de ouvir o Senhor e obedecer o Senhor. Fica de pé no teu lugar. Melhor coisa que a gente pode fazer com o nosso dinheiro é investirmos em pessoas, investirmos numa causa eterna, é ser um canal de bênção. E Deus usa as pessoas. A gente tem testemunhos e testemunhos daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Projeto Êxodo, gente, nós somos uma igreja de 1 ano e 3 meses, fazendo uma reforma que a gente naturalmente não teria condições de fazer, humanamente não seria possível, mas como Deus move os corações, a generosidade se move no nosso meio, as pessoas começam a dar, vocês estão ofertando, eu também sou parte, eu sou contribuinte do Projeto Êxodo, eu dou o meu dinheiro porque eu acredito nessa causa, não é porque eu não vou falar uma coisa para você fazer que eu não faço, pelo contrário, quando eu falo sobre dízimo, eu vou falar semana que vem sobre isso, eu sou o primeiro a ser dizimista, a entregar o dízimo, eu sou o primeiro a ser ofertante, eu sou o primeiro a abraçar as causas, e eu te falo, gente, os milagres de Deus acontecem com os R$2 e com os R$2 milhões. A gente precisa aprender a reconhecer a generosidade nas 2 moedas da viúva e nos milhões de reais que eventualmente vão chegar nas nossas mãos.
Feche os teus olhos. Ore ao Senhor agora. É você e Ele. Peça para Ele te ajudar com a gestão da tua vida. Talvez tenha algumas coisas que precisam ser equilibradas, precisam ser melhoradas, precisam ser desenvolvidas. Enquanto eu fui falando, talvez algumas coisas você foi falando: caramba, eu preciso disso. Ora ao Senhor agora, é você e Ele. Fala: Senhor, me ajuda nessa área. Eu preciso, Senhor, do teu toque. Eu preciso aprender a fazer uma gestão melhor da minha vida. Me ajuda com as minhas finanças. Eu preciso aprender a fazer gestão melhor. Eu quero ter para dar. Eu não quero só viver nesse lugar de me dá. O que a igreja pode fazer por mim? Nós como igreja estamos aqui para ajudar. Nós temos um ministério de caridade que vai ajudar os necessitados. Nós ajudamos com cesta básica, com alimento, com algumas contas. Nós ajudamos com bolsa de estudo. Isso daqui é o nosso papel e é o nosso coração, e a gente vai fazer isso. Mas uma dependência desse tipo de ajuda não é a totalidade do que o Senhor tem para nós. Então nessa noite eu oro por uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade sobre nós. Começa a pedir ao Senhor aquilo que você está sentindo no teu coração, daquilo que foi ministrado nessa noite. Qual é a parte de gestão que a gente precisa melhorar? A tua presença, o novo horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Novo horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Caminho, verdade, teu coração e repete essa oração aqui comigo. Senhor meu Deus, nessa noite eu te peço, me ajuda a fazer uma gestão melhor da minha vida e das minhas finanças. Me mostra onde estou errando e como fazer para ajustar. Eu quero viver em um lugar aonde eu tenha para poder dar, para repartir. Me usa como canal de bênção aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. 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 A gente vai encerrar esse culto de hoje. E se você ainda tem algum pedido de oração, aqui na frente a gente vai ter uma equipe de ministração que está pronta para orar por você. Pode ser alguma coisa relacionada ao que foi ministrado hoje, ou talvez você tenha algum outro pedido de oração, alguma outra área da tua vida que você precisa de uma oração. Você pode sair do teu lugar, vir aqui para frente. Se você já recebeu tudo que você tinha para receber, lá atrás a gente tem um café, um chá, tem uma bolacha, tem um tempo de comunhão. Conheça uma pessoa nova, faça um amigo, e a gente se encontra domingo que vem às 17 horas aqui para a última parte da nossa série. Um forte abraço, Deus te abençoe.